A visão funcionalista da linguagem do século XX. Contexto histórico. A visão funcionalista da linguística é derivada de uma base estrutural da linguagem, que foi iniciada pelos estudos linguísticos de Saussure a partir do século XX. Com base nesse conhecimento, os linguistas modernos começaram a analisar e descrever o funcionamento da língua. A corrente da linguística estrutural destaca que as línguas não devem ser analisadas apenas como estruturas autônomas, dissociadas do seu uso, ou seja, elas existem para estabelecer as relações comunicativas entre falantes e ouvintes. A partir dessa visão estruturalista surge o conceito de função, o qual passa a valorizar o uso da língua voltado para uma determinada finalidade. Com isso, surgiram os primeiros linguistas interessados em estudar a estrutura gramatical, os quais formaram o Círculo Linguístico de Praga. Para esses estudiosos, a língua deve ser entendida como um sistema funcional, cujo sentido deve ser utilizado para um determinado fim. Os estudos se dividiram em duas vertentes, a formalista e a funcionalista. A primeira tem como representante o norte-americano Noam Chomsky, que desenvolveu a teoria gerativa, cuja função era analisar o modo que os falantes descrevem as sentenças de uma língua em sua mente. Desse modo, a língua para os gerativistas era uma entidade autônoma e não dependia do uso ou da interação social. Já a funcionalista analisa as funções externas da linguagem, que influenciam a estrutura gramatical das línguas. Desse modo, enquanto a formalista contém um interesse em analisar as propriedades comuns universais da língua, a funcionalista irá estudar a relação entre forma e função. Isso é, a língua só pode ser explicada se for analisado o contexto da comunicação. Nos Estados Unidos, Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givon passaram a estudar uma língua baseada no uso. Observavam a língua do ponto de vista do contexto linguístico. A gramática, de acordo com esses pesquisadores, é constituída a partir da compreensão do fenômeno sintático, em que estuda-se a língua em uso e em seus contextos discursivos específicos. Givon propôs as seguintes premissas para resumir a visão funcionalista. Primeira premissa: a linguagem é uma atividade sociocultural. Uma ação sempre é situada em determinado cenário cultural e a partir de membros participantes, não excluindo os estados em que eles se apresentam. A linguagem é também um fator extremamente importante no desenvolvimento da consciência humana, pois é por meio dela que ocorre a reflexão do passado e o planejamento do futuro além dos objetos concretos. Essa afirmativa se dá em oposição à visão descontextualizada, formal, preocupada em isolar os elementos do sistema. Segunda premissa: a estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas. As forças cognitivas e comunicativas atuam sobre o indivíduo no momento concreto da comunicação e se manifestam de modo universal, pois refletem os poderes e as limitações da mente humana para transmitir informações. A gramática, portanto, pode mudar segundo as necessidades comunicativas e discursivas de uma situação. Terceira premissa: a estrutura é não arbitrária, motivada e icônica. Na estrutura não arbitrária, o falante aproveita o conteúdo já existente na língua e, a partir dele, formula diferentes rótulos a serem utilizados. Já na estrutura motivada, as modificações da estrutura existem devido ao sentido que se tem, à sua composição e também às onomatopeias. E, por fim, a estrutura icônica não define as ideias por meio de uma ordem a ser seguida, mas são relevantes de acordo com a sua realidade. O motivo principal pelo qual se dá a estrutura icônica é chamada também de iconicidade. Quarta premissa: mudança e variação estão sempre presentes. Para os gerativistas, o que importava era a ideia de competência e performance. Já no funcionalismo, o que importava era somente a langue, sendo assim, desconsiderada a fala individual. A relação que queriam estabelecer consiste em moldar novos parâmetros a fim de estabelecer um sistema linguístico. Por conta disso, é considerado como corpo moldável que está em transformação constante. Quinta premissa: o sentido é contextualmente dependente e não atômico. As palavras e as frases assumem sua significância no contexto, que decorrem de padrões criados culturalmente. Sendo assim, é a partir do contexto que pode-se observar os aspectos da língua em uso.
A língua como ferramenta comunicativa não pode ser analisada como objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a diferentes situações comunicativas que ajudam a determinar sua estrutura gramatical. Portanto, a sintaxe está em constante mudança devido ao discurso. Sexta premissa: as categorias não são discretas. Devido ao fato de haver uma função comunicativa do elemento estrutural, ou seja, o elemento estrutural desempenhar um papel no ato comunicativo, ele se relaciona com o sistema como um todo. Sétima premissa: sobre a estrutura maleável. No polo funcionalista, a língua é vista como um instrumento de comunicação, no qual está sujeita a situações comunicativas. Isso é, a língua sofre alterações relativas ao contexto comunicativo, e isso acaba deixando a língua maleável. Dessa maneira, a língua é construída no momento da interação discursiva pelos falantes ao fazerem o uso das estratégias de organização da informação. E isso a torna não rígida, padronizada, ou seja, a cada momento a língua seguirá um padrão, recebendo significado no ato da fala. Devido a esse motivo que a sintaxe existe, para poder organizar as ideias dos falantes, dando sentido às suas falas. Oitava premissa: sobre a gramática emergentes. Os funcionalistas norte-americanos relatam que a gramática é elaborada a partir do discurso. Com isso, o funcionalismo compreende que a língua é um objeto maleável, ou seja, a gramática é concebida como um conjunto de regularidades que são utilizadas em diferentes situações da comunicação. Vale ressaltar que as gramáticas são emergentes, segundo Hopper, no qual a língua é vista como objeto social que se renova pelo uso através da sua dinamicidade e sensibilidade ao uso. A ideia de gramática emergente, segundo o autor, trata-se de uma estrutura que nunca é fixa, sempre está em constante fluxo de movimento.